Bom dia, muito bom estar com vocês mais uma vez nessa sexta-feira. E hoje nós temos mais uma pergunta para vocês e queremos convidá-los, né, a enviar perguntas ou através dos canais da igreja, do WhatsApp, do e-mail, do YouTube. E nós estamos colhendo as perguntas e nós estamos respondendo com a Bíblia, seja qual for a pergunta, seja uma pergunta bíblica, fora da Bíblia, sempre vamos responder com a Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta. E a pergunta hoje é bem interessante. Então, uma pergunta que tem a ver com profecia, e nós encontramos no livro de Apocalipse. Então, podem abrir a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 17, e nós vamos ler versículo 1 a 6. E o primeiro livro que eu li na minha vida, o primeiro livro da Bíblia que eu li, mesmo antes da minha conversão, foi o livro de Apocalipse. E, falar a verdade, naquela época eu não era nem convertido ainda, mas tinha interessante na profecia. E daí eu li Apocalipse e, sinceramente, eu não entendi nada. Mas eu levei um susto, né? Lendo sobre os acontecimentos no fim do tempo. E a Bíblia deixou Apocalipse no final por um motivo, porque é importante entender tudo que vem antes para poder entender a interpretação de Apocalipse. Mas nós vamos ler hoje no Apocalipse capítulo 17, e a pergunta é o seguinte: quem é a mãe de meretrizes em Apocalipse capítulo 17? Então vamos ver o que tem a dizer aqui, Apocalipse 17, versículo 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Então, essa prostituta é a mãe de meretrizes, né, que a Bíblia fala. Quem é essa mulher? Então, versículo 2: com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes e de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 7 chifres. O que representa, né, essas 7 cabeças e 10 chifres? E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E viam que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e que do sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, essa mulher, essa mãe de prostitutas, uma mulher embriagada do sangue dos santos. Uma mulher, no sentido mais pura, na Bíblia, é um símbolo da igreja, a noiva de Cristo. A Bíblia fala que Jesus, ele derramou seu sangue pela igreja, e ele comprou a igreja com seu sangue. E ele comprou para apresentar um dia, né, ele será apresentado com a noiva de Cristo, a igreja. Mas uma meretriz, uma prostituta, é uma igreja adulterada, é uma igreja apóstata. Aqui a Babilônia é a Babilônia religiosa. Versículo 5 diz: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A prostituta é descrita aqui no versículo 1 a 7, e fala que é a Babilônia que está assentada sobre muitas águas, né? Sobre muitos povos.
Quer dizer, quando fala sobre águas aqui, está falando sobre os povos da terra. Então, é uma religião mundial. E nós podemos ver um sistema religioso. Vai haver um governo mundial, vai haver um líder mundial, o anticristo, mas vai haver uma igreja, uma religião mundial, um movimento ecumênico que vai reunir todas as religiões do mundo e vai ter uma sede aqui nesse lugar. Então, esse sistema religioso realmente tem contaminado o mundo inteiro, como diz aqui, que tem contaminado com suas fornicações. Versículo 2, qual fornicaram os reis da terra. Então, quer dizer, os líderes da terra estão dando homenagem, né, para essa prostituta, para essa religião mundial. Então, e aqui fala sobre seu paganismo, né? E nós entendemos que realmente paganismo, no sentido mais profundo e mais puro, começou na Babilônia. Em Gênesis capítulo 10, versículo 8 a 10, fala sobre Nimrod. Nimrod era aquele homem que era um líder naquela época. Ele era o líder mundial naquela época que fundou a cidade de Babilônia. E ele reuniu o mundo, então, daquela época para construir o Torre de Babel. E Deus, ele não agradou com aquilo. E por causa daquilo, ele espalhou pelo mundo todos os povos, todos os idiomas e as pessoas do mundo. Mas também Nimrod, ele tinha uma mulher, a esposa dele, né? Era Semiramis, era o nome dela, né? Difícil de pronunciar, mas ela era a pessoa que liderava o sistema religioso da cidade. Tinha como sede o Torre de Babel. Em Jeremias capítulo 7, também capítulo 44, fala sobre essa mulher. Veja lá comigo, Jeremias 44, versículo 17 diz: mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus, de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incensos à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso que lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Mas veja o versículo 23 em Jeremias 44, diz: porque queimastes incenso e porque pecastes contra o Senhor, e não obedecestes a voz do Senhor na sua lei, e nos seus testemunhos não andastes, e por isso vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Então, essa mulher, essa rainha dos céus, era a esposa de Nimrod, era a líder, né, do sistema religioso, e também que tinha um filho, né, Tamuz, que ele foi concebido milagrosamente. Então, a religião de Babilônia era uma religião baseada em idolatria, adoração de imagens, de escultura, e continuou essa prática até os dias de Daniel. Em Daniel capítulo 3 fala sobre Nabucodonosor. E Nabucodonosor que construiu aquela grande estátua e mandou que todos os povos, todas as pessoas, né, naquela época se prostrassem diante daquela imagem de escultura e que adorasse aquela imagem de escultura. Isso foi na Babilônia, no Velho Testamento. Então, o paganismo teve seu início na Babilônia. A sua sede, através de várias etapas, foi transferido aqui. E nós encontramos onde foi transferido. A Bíblia fala que esse lugar onde que tinha sede, né, dessa religião foi sobre 7 montanhas. Então, é importante entender, né, que idolatria, né, é adoração que os homens prestam a falsos deuses, até imagens de escultura, que representam tanto Deus como os chamados santos da igreja. A idolatria impede os homens de serem verdadeiramente salvos, pois a Bíblia diz em Levítico, por isso Deus condena tanto
a criação de imagens de escultura e prostrar diante delas. A Bíblia diz em Levítico capítulo 26, versículo 1, não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para vos inclinares a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Mas ele diz também em Deuteronômio, capítulo 27, maldito o homem que fizer imagem de escultura e de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e puser em lugar oculto. Então, pode olhar do mundo todo e ver os lugares mais pobres, de miséria e sofrimento, são os lugares mais idólatras. Mas a Bíblia diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Então nós temos que entender que essa religião mundial que haverá durante a tribulação, vai haver uma religião idólatra. E nós podemos ver vários exemplos disso. Até em Êxodo capítulo 23, Deus diz, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, quebrarás-te todas as suas estátuas, e servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirei do meio de ti as vossas enfermidades. Você quer as bênçãos de Deus? Então é melhor tirar os ídolos da sua vida. Há pessoas evangélicas idólatras também. Há pessoas que colocam coisas, pessoas, entretenimento acima de Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos tirar da nossa vida. Mas mesmo que a Bíblia condena a prática de fazer imagem de escultura, o Concílio de Trento disse na sua declaração que as imagens de Cristo e da Virgem Mãe de Deus e de outros santos devem ser possuídas e guardadas, especialmente nas igrejas, e devem ser alvo de honra e veneração. Meu amado, Deus está preparando o mundo para esse momento que nós encontramos aqui no Apocalipse. Volte comigo ao Apocalipse, só para finalizar, capítulo 17. Babilônia está assentada sobre a besta escarlata. Então, inicialmente a mulher ajuda a besta a subir para seu lugar, e a ajuda do Império Romano ressurgido, a subir ao cenário mundial. Ela vai dominar no certo sentido por um tempo. Quer dizer, a prostituta representa o sistema eclesiástico, enquanto a besta representa a autoridade civil, a ditadura. Então, depois que o novo império subir e alcançar o poder, os reis que formam a confederação das nações, juntamente com a besta, destruirão a grande meretriz. A grande prostituta, versículo 16 e 17, será destruída, e o anticristo vai se levantar para que ele seja adorado. Então, o anticristo, ele pretende uma unidade religiosa, da qual será o líder. E versículo 9 identifica o local dessa grande prostituta. Veja comigo. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, e sobre os quais a mulher está assentada. Então, qual a localidade? Então, esse sistema não pode ser outro lugar a não ser Roma, porque é a única cidade que é sobre 7 montanhas que nós encontramos hoje. Então, na Babilônia, a tribulação será uma super igreja, acolhendo em seu meio todas as confissões cristãs em degradação. A igreja apóstata, a igreja que nega as escrituras, a igreja que reúne todas as seitas erradas e as religiões pagãs, adoradores até de deuses falsos. Então, é muito importante que nós entendemos
que essa mulher, essa prostituta, será derrotada. Né? Versículo 8 até 18 fala que ela será destruída, ela será derrotada. Meu amado, é muito importante entender que esse mundo jaz o maligno e o inimigo realmente está trabalhando, preparando tudo para aquele líder mundial, aquele que vem com paz, né? Trazendo paz na terra. Mas a Bíblia diz, quando dizer a paz e segurança, haverá repentina destruição. Então é importante que você tenha certeza que você está em Cristo e que você tenha certeza da vida eterna, porque Jesus há de vir para arrebatar a sua igreja e ele vai nos levar no céu para não passar da grande tribulação. Leia a palavra, busque o Senhor e saberá a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe você. Muito obrigado por participar hoje. Mande suas perguntas e semana que vem vamos ver como a Bíblia tem a resposta.